Pois é, ela é uma maneira popular para dizer que manter uma dieta saudável é a melhor forma de viver bem, com mais qualidade de tempo. E hoje nosso nutrólogo, Dr. Ilquias Rocha, ele já está aqui, vai falar um pouquinho sobre os principais alimentos que devem estar na nossa dieta. Então você que está aí ligadinho, pode também estar mandando sua pergunta para cá e participando junto com a gente, tá bom? Tudo bom, Dr. Ilquias? Tudo bom, Marília? Bom dia. Então, doutor Ilquias, é muito importante, claro, que a gente faça uma dieta saudável para a gente viver bem melhor, não é verdade? Com certeza. Então, hoje eu trouxe aqui alguns alimentos que não podem faltar na nossa dieta, tá? E certo. não coloquei isso aqui baseado na minha cabeça, e sim baseado em evidências científicas. E peguei aqui a pirâmide de Harvard, né? Que é uma excelente universidade dos Estados Unidos, que ali está sempre à frente na vanguarda. Certo, vamos ficar em pé para a gente ficar ali mais próximo do telão? Ok. Que aí a gente vai mostrando, fica melhor para a gente Então vamos lá. ficar aqui mais juntinho. O que essa primeira imagem nos mostra, tá? Mostra aqui, na verdade, são os macronutrientes. Certo. Antes de eu entrar, viu, Marília, na pirâmide propriamente dita, eu vou colocar primeiro uma definição do que são os macronutrientes. Certo. Os macronutrientes a gente divide em 3 categorias, tá? Certo. São os carboidratos, Certo. as proteínas e as gorduras. Certo. Se eu te dei esse embasamento, a partir de então, quando eu chegar na pirâmide, você vai compreender bem mais fácil e você, telespectador, também vai poder acompanhar e tirar aquela dúvida. Porque quantas vezes a gente vai no médico, o médico diz, tem que diminuir o carboidrato. Aí você fica, o que é carboidrato? O que é que eu vou comer então? O que é que eu vou comer? Tem que priorizar a proteína. Quais são as proteínas, né? Então a gente vai desmistificar isso aqui e colocar alguns pontos, tá? Então quando a gente fala de carboidrato, o carboidrato é aquele alimento responsável por gerar energia. Por exemplo, para me fazer esse movimento no braço, eu tive que jogar energia e são os carboidratos que fazem essa energia, ok? Certo. Por definição. Os carboidratos são responsáveis por fornecer energia ao corpo. Ok. Já as proteínas, que são derivados tanto de animais quanto também de vegetais, ela tem a função de promover a musculatura, tá? Sim. Criar cabelo, pele, unha, a manutenção, tá certo? Manutenção dos hormônios, ou seja, tá na parte de estrutura, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente está tocando. Então, certo. ela promove a criação das estruturas dos nossos tecidos. E já a gordura tem um papel tanto de formar energia, tá? Como também de fazer transporte dos lipídios do nosso organismo. Ou seja, o transporte das gorduras também é necessário e também ela faz parte da constituição da membrana celular, tá certo? Então, por definição, carboidratos, quando a gente olha tudo aquilo que é derivado de vegetais, certo, a gente analisa como carboidrato. Então, se a gente está vendo aqui o pão, está vendo o abacate, estamos vendo aqui o tomate, tudo isso aqui, a batata, o pão, tudo isso aqui é aquela classe que a gente diz o quê? São os carboidratos, sim, são derivados dos vegetais. Certo. Já as proteínas, a gente está vendo aqui, por exemplo, o peixe, né? O frango lá embaixo, o ovo. O brócolis, né? Porque eu nem sabia que o brócolis tinha proteína, né? Que temos também de proteína, as né? proteínas de fonte vegetais. Sim. Que aí a gente tem aqui, a gente tem a ervilha, né? Sim. A gente tem o feijão, que também tem fonte de proteína, o brócolis, a quinoa, né? Então a gente também tem para aqueles pacientes que são o quê? São veganos, né? Sim, que não usam proteína animal, que tem fontes de proteínas vegetais também. E os óleos também estão contidos nos peixes, né? Sim. Estão contidos ali, a gente colocou, por exemplo, ali o azeite de oliva, né? Que certo, a gente vê ali que tem os óleos que são essenciais. Então, tanto os aminoácidos, que são os derivados da proteína, quanto os óleos são essenciais. Já os carboidratos já não é tão essencial, mas fazem parte da principal constituição da nossa dieta. Azeite, né? A gente fica com aquela dúvida. Quando a gente coloca alguma coisa para fritar, um peixe, por exemplo, vamos fritar no azeite que é melhor, porque é mais saudável. Mas aí dizem que quando tá no fogo vira óleo. E aí já é um mito, tá? Eu posso trazer, inclusive, artigo científico embasando que a melhor fritura seria no azeite de oliva. Onde tem essa história que o azeite, quando ele passa por alguma temperatura, ele perde sua propriedade e começa a se tornar poliinsaturado e sendo um maléfico, onde mostra que a melhor forma de fritura, inclusive, é com azeite. Tem um trabalho científico
mostrando isso aí, tá Muito certo? bem. Temos algumas frutas também agora, né? Isso. Então, essa nova imagem vem trazendo exatamente, quando eu falo carboidrato, Marília, na verdade, quando eu digo que é de origem vegetal, a gente nunca tem algo que é só carboidrato. Todos os alimentos têm uma constituição de carboidrato, proteína e gordura. Sim. Quando a gente fala que é de carboidrato, é porque a maior parte é em carboidratos, tá certo? Então, quais são? A gente vê aqui exatamente as frutas, todas as frutas são carboidratos. A gente vê aqui a massa, né, o macarrão. Nós vemos aqui também os cereais, que são carboidratos, né? Então, quando a gente fala em carboidrato, eu dei exemplo aqui, essa imagem, são todas de carboidratos, né? Certo. Tá certo? Próxima imagem, por favor. Aí temos aí amendoim, né? Isso. Então, quando a gente já entra naquela questão que você acabou de conversar conosco, tá bom? A gente vê aqui ervilha, vê a quinoa, vê as castanhas, né? As castanhas também são riquíssimas em proteína. Lembra, a proteína serve para quê? Constituição, criar músculo, criar hormônios, né? Só lembrando, porque realmente os tecidos dependem do aminoácido que vem das proteínas. A gente vê ali o ovo, o tão falado ovo, que é riquíssimo tanto em gorduras boas como em proteína. Por isso que eu digo que eu amo o ovo. O ovo, ela te entrega proteína, entrega a gordura, muito biodisponível, ou seja, o organismo consegue absorver muito bem. Como comer o ovo, doutor? A gente pode comer o ovo só cozido, que é mais saudável? Pode comer ele frito? Pode comer... Como é que a gente pode comer o ovo para que a gente possa ganhar um pouco mais de proteína? Para que a gente possa ganhar, sei lá, a melhor absorção. A melhor absorção e também a forma que ele fica mais saudável é quando você faz ele cozido, sem dúvida. Certo. Porque você não colocou adições de nenhum tipo de gordura e não vai fazer nenhum tipo de superaquecimento nele. Tá. Então, quando você coloca o ovo... Então, uma dica para você, telespectador, que não gosta de comer ovo, porque acha que é aquela comida que fica meio embuchando, difícil de descer, né? Então, vou te explicar aqui rapidinho. Como é que você faz o ovo? Você coloca a água para ferver, água ferveu. Você coloca o ovo dentro e marca 7 minutinhos. 7 minutinhos tá certo. 7 minutinhos e tira. Esfria, já descasca, tá certo? Porque se deixar lá dentro do fogo, ele vai continuar cozinhando. E você vai ver que com 7 minutinhos você vai ter um ovo excelente paladar, tá certo? Muito bom. E entramos aqui na parte de gorduras, tá? Então a gente vê a gordura, olha só, a gordura vegetal, o abacate, que é riquíssimo. Né, que é muito rico em gordura. Aí, olha só, eu coloquei as castanhas lá como fonte de proteína e as castanhas voltam aqui novamente como também fonte de boas gorduras, mostrando que o único alimento, ele não apenas tem uma única fonte de macronutriente, tá bom? E aqui a gente colocou o peixe. Por que o peixe? O peixe não é uma fonte de proteína e agora apareceu de novo aqui nas gorduras, porque tem o ômega 3 que provém dos peixes, o óleo do peixe que é muito rico, temos o óleo também vegetal que vem da linhaça, o óleo de oliva, né, que tá ali as azeitonas, né? Azeitona engorda? O pessoal fala assim, olha, não coma muita azeitona que engorda um pouquinho, né? É rico em gorduras, né? É rico em gorduras. Então, eu vou dizer o seguinte, todo alimento engorda baseado na quantidade. No excesso, mesmo os saudáveis engorda baseado na quantidade. Tá certo, Maria? Tá bom, agora temos essa pirâmide. Pronto. Quando fica mais fácil. Isso. Né? Quando a gente fez essa introdução, mostrou os macronutrientes, né? Mostrou carboidrato, mostramos proteína, mostramos a gordura, agora a gente tem a base para poder entender a pirâmide de Harvard, tá? Certo. Essa pirâmide veio de Harvard. Se você olhar a base de uma casa é onde é o alicerce, é a principal coisa, ou seja, tem que ter a base. Qual é a base? Ele colocou algum alimento na base? Harvard colocou? Não. Só aqui, no cantinho. Então tem estilo de vida, ou seja, ele colocou como fonte primordial na sua fazer da parte do seu dia a dia quem? Um tênis, físico, academia, né? A atividade física em si. Sim, aí eu pergunto, qual a melhor atividade física? Eu vou dizer, não existe a melhor atividade física. Tem aquela que você mais se adapte. Mas se você pensar o seguinte, Maria, eu preciso fazer musculação para desenvolver minha musculatura e prevenir a sarcopenia, que é uma doença que vem com a idade, que é a perda da massa muscular. Sim. Eu preciso fazer o aeróbico, tanto para manter o peso, para melhorar a minha saúde cardiovascular, tá? E como eu preciso também fazer exercício de alongamento. Ao passar do tempo, você vai vendo que a gente vai encurtando, você vai perdendo a postura, daqui a pouco começa dores aqui, dores ali, e nem é a musculatura que está encurtando. O alongamento é de extrema importância.
Quando ele colocou ali, ó, também uma balança. É primordial você ter em casa uma balança para controle do peso, tá certo? Porque Sim. o paciente acima do peso, ele não vai ter uma boa saúde. E colocou lá uma dieta moderada. Olha só como o prato está moderado ou está aquele pratão. Não, tá um pratinho razoável. Uma dieta moderada. Aí a gente já chega com aquela grande história, né? Que é um dito popular que já sabe, se para você ter saúde, você tem que almoçar, tomar café como rei, almoçar como príncipe e jantar como mendigo. Tudo isso vai promover tua saúde. E tem também aquele ditado chinês que diz o seguinte, que a gente tem que comer metade, caminhar o dobro e sorrir o triplo. O que isso quer dizer? Que a gente tem que comer pouco, se exercitar bastante e controlar o estresse, tá certo? Exatamente. Olha, é a base. E não foi nem comida, isso foi Harvard, hein? É E foi a verdade. base, não foi nem comida, foi estilo de vida, tá certo? Aí ele vem para o primeiro andar da pirâmide. Volta de Volta novo, lá, por Jana, favor. que ele ainda não terminou, hein? Agora que eu vou começar. Agora, peraí, que ele tá aqui. Tá certo? No primeiro andar da Sim. pirâmide, o que vem no primeiro andar da pirâmide? Se você prestar atenção, são carboidratos e uma quantidade menor em a parte de gorduras. Certo. Então a gente vê o quê? Vegetais e frutas. Aí pode ser o tomate, a maçã, a cenoura, conforme está aí, o brócolis, como você falou, que também é rico em proteínas, né? Colocar o azeite de oliva, o óleo de coco também como uma fonte boa de gordura. Olha só, como o tema era alimentos que não podem faltar na tua dieta, então lá já entrou frutas, né? Entrou ali o tomate, o morango, o melão, a melancia, Cenoura, né? brócolis e outras As mais. verduras, né? Existe alguma fruta Os que óleos. é muito gordurosa, que não é muito boa de comer assim muito em excesso? Tem gente que às vezes come muito, né? Olha, e acha que não, fruta não exato. engorda. Não, vou não comer tem uma, vou isso. comer duas. Fruta é carboidrato. E tem bastante doce, né? O açúcar, e né? todo carboidrato é transformado em glicose. A glicose é que aumenta a glicemia no sangue e que promove a gente ganhar peso, tá? Então, dos óleos que eu coloquei aqui, foi o quê? O óleo, o azeite, o óleo de coco, né? Então, todos esses são óleos bons. Os óleos das castanhas também são bons. E quando você vem lá na outra parte lá, o que ele colocou ali? Colocou um macarrão integral, Sim. colocou o arroz integral, um pão integral, tudo integral. isso fazendo a base, o grosso da dieta. E como também colocou flocos de aveia, tá? Os centeios, a aveia. Eu tô sentindo falta nessa pirâmide da macaxeira, do inhame, da batata. Pronto, aí a gente já tornou... Entra onde aqui? a gente já regionalizou a pirâmide de Harvard. Sim, tá. Para regionalizar a pirâmide de Harvard, ela ia entrar exatamente na fase aqui dos cereais. Eu acho que lá não deve ter, né? Macaxeira, inhame. Então, exatamente. Aí dos que você falou são as raízes, poderia estar entrando ali exatamente na base. Ou seja, a macaxeira, a batata doce, o milho, né? Que é tão regionalizado. Aí na parte superior da pirâmide, no segundo andar. Ou seja, o que a gente tem que comer mais são essa que está no primeiro andar, essa na primeira etapa. No segundo andar é aquilo que a gente tem que comer menos. Ou seja, aí já entrou o quê? As castanhas, né? Já entramos o feijão, já entramos o tofu. O tofu, ele colocou aí o tofu tipo no queijo, né? Ou Certo. seja, fazendo a parte das proteínas. Aí ele colocou proteínas magras. Você pode ver que ele botou peixe, colocou frango, né? Então colocou as proteínas mais magras para que você consuma mais. Tem até uma lagostinha ali. ó. Exatamente. Aí botou os frutos do mar, né? Que é uma proteína mais Escargot. magra. Mas aí ali tá só para exemplificar, né? Vamos lá. Aí em cima, na terceira... Aí temos já na queijo, terceira, leite, né? utilizar menos ainda, ou seja, ele coloca ali entre 1 a 2 porções diárias o quê? O iogurte, o queijo, o leite. Aí ele colocou um leite baixa em quantidade de gordura, tá vendo que ele botou um low fat? E na parte superior da pirâmide é aquilo que a gente tem que evitar. É só uma vezinha, final de semana, né? A escapadinha, ou seja, o que é aquilo que a gente tem que evitar. Aí ele colocou o quê? O sal, ele colocou
Drinks adoçados. E quais são os drinks adoçados? Será que a gente, quando tem um filho e começa a aumentar a obesidade infantil cada dia mais, a gente pega nossos filhos e faz o quê? Dá aquele achocolatadozinho em caixinha, né? Não vou dizer o nome, mas você já sabe qual é que eu estou falando, né? Aí tem aquelas caixinhas de suco dito naturais, né? Tudo cheio de adição de açúcar. E é o que você coloca para ir para a escola dos seus filhos, aquilo que tem que ser evitado. Olha lá, no item 4, ó, primeiro, segundo, terceiro, item 4. E a gente também vê muito o quê? Carnes processadas, embutidos, enlatados. A gente está falando aí de salsicha, né? Então, colocamos aqui os refrigerantes, entram também nessa daqui. Olha só, se você prestou atenção, ele manda comer muito, tudo que está na base é para comer mais, tá? Manda comer muito, o pão integral. Agora olha o pão lá em cima que eles chamam o pão refinado, o pão branco. O pão branco. Então a gente deve evitar. Por quê? Porque vem da farinha de trigo, ele já vem refinado, aquilo bate lá dentro do nosso estômago, passa para o intestino e é absorvido muito rápido. E aquilo aumenta muito a glicemia, trazendo o quê? Uma possível doença lá na frente, o ganho de peso excessivo, né? E inflamação. Agora vamos para essa tela que a gente está vendo a água, né? Pronto, olha que tela maravilhosa. Então, Harvard fez a pirâmide e em seguida ele fez o prato. Isso aqui, na verdade, está exemplificando o prato. Certo. Ele disse que você tem que se manter ativo. Ou seja, não, doutor, é porque eu trabalho no escritório, eu passo todo sentado. Então ele diz, a cada 1 hora você tem que pelo menos se levantar ali, fazer uma caminhada de 2, 3 minutinhos, senta novamente. Então, para manter-se ativo, fora da atividade física, tá? Certo. Quando a gente colocou aqui o prato, ele dividiu o prato ao meio. Se você prestar atenção, a divisão do prato está ao meio. Na metade do seu prato, o que você vai ter que colocar? Vai ficar de forma prática. Você vai ter que pegar o seu prato do almoço e vai dividir ele ao meio e colocar vegetais e frutas, que é a base. A base da pirâmide não era exatamente vegetais, frutas e cereais. Assim? Então ele colocou a metade do prato vegetais, cereais e frutas. Na outra metade do prato, ele dividiu novamente ao meio, tá certo? Colocou o quê? Os grãos. Colocou os grãos. Quais seriam os grãos? O macarrão integral, né? O arroz integral. Colocou, por exemplo, ali, poderia estar entrando, regionalizando, aí eu já estou adaptando a Harvard aí, o nosso inhame, né? Poderia estar entrando aí, tá certo? E a outra parte, o outro 1/4 do prato seria exatamente a proteína. Quer ser a proteína de origem vegetal ou animal. Se o animal dá preferência ao quê? Aos peixes, né? As carnes brancas, as carnes magras, tá certo? Maravilha. Mandou beber bastante água ao dia. Como é que eu vou fazer o cálculo de água que eu preciso tomar? Eu vou pegar meu peso e vou multiplicar por 40, tá certo? Então eu divido 70 quilos vezes 40, 2,8 litros de água. Certo. Utilizar óleos, tá? Lembrar, ele colocou lá como uma excelente estratégia utilizar polivitamínicos. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue ter uma dieta tão rica em vegetais, né? Tão ricas em frutas. Os polivitamínicos. Que coisa e também boa. Colocou ali a opção de você colocar a vitamina D diária. Tá certo? A vitamina D diária para a maioria dos pacientes, tá certo? Muito bem. Tá aí, gente. Que maravilha. Foi uma aula que a gente recebeu hoje aqui, né? Muito bom, doutor Euquias. E a gente tá com o tempo bem corrido, né? Meu Deus! Bem corrido. Tem muita coisa aí no nosso programa. Infelizmente, a gente não consegue ficar um pouco mais, né? Mas volta novamente pra gente falar de outros assuntos aqui. Adorei. Muito bom essa pirâmide. Eu já quero essa pirâmide, viu? Pra poder comer direitinho. Né, gente? A gente tem que realmente seguir uma dieta, né, equilibrada para que a gente possa perder aquilo que a gente deseja, né? Que é muito difícil. Exatamente. Obrigada, viu, doutor Euquias? Por nada. E só lembrando que lá naquela imagem lá tem um link, se a produção quiser depois disponibilizar, que tem muito mais conteúdo lá naquele material lá de Harvard. E lembrar que tudo isso aí em relação a carboidratos, proteínas e gorduras, existem aplicativos para smartphone que te exemplifica, também, né? Exato, para você tirar dúvida. Isso aqui é um carboidrato, isso aqui é uma proteína, isso aqui é uma gordura. O médico pediu para tirar mais carboidrato, então eu vou ter que tirar isso do meu alimento. Então ajuda, tá? Ajuda bastante. E aqueles que ficaram com dúvida, tá? Que vocês podem passar o Instagram, que eu respondo para cada um. Tudo certo, viu, minha gente? Muito bom, viu? Mas olha, eu vou um pequeno